Diga suas diretrizes. Diretrizes básicas: servir ao público, proteger os inocentes, defender a lei. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. E claro que não podemos esquecer desse fantástico jogo criado para arcade do Robocop, ou melhor dizendo, na gíria como conhecíamos e costumávamos falar, era o famoso Fliperama, o jogo do Robocop de Fliperama que a galera adorava. Eu mesmo, sempre que eu via nos bares, nos diversos lugares, nas casas de fliperama, eu sempre via a molecada jogando, os tios jogando, os adolescentes, eu sempre ficava ali assistindo, porque nessa época a galera se reunia em volta do arcade, do fliperama, ficava tudo ali abarrotado, vendo o pessoal, assistindo o pessoal jogando. Era como se fosse um gameplay da época, e era um jogo sensacional que fascinava todo mundo que ficava assistindo, comprava uma fichinha e plum! Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. RoboCop. E o jogo do Robocop para fliperama era um jogo sensacional. A jogabilidade, apesar de ser muito difícil, a primeira vez que eu joguei, eu não consegui passar. Eu acho que da primeira fase, eu acho que eu devo ter morrido quando eu fui enfrentar a fase da motocicleta. Não cheguei nem no final da tela, mas era muito difícil a jogabilidade do Robocop de fliperama. Só que o bonequinho do Robocop era igualzinho o filme, os personagens eram outros personagens, como sempre adaptado para jogos de videogame, fliperama. Então eles mudam um pouquinho, mas a maioria dos personagens e o enredo do filme é idêntico, era pelo menos idêntico ao filme, o que marcou muito essa nossa geração, principalmente as músicas, até mesmo a fala do Robocop. As falas dos personagens eram muito sensacionais. Sempre que eu passava por esses bares, essas casas de fliperama, eu sempre ficava escutando o Robocop falando que eu não entendia nada de inglês na época. Continuo não entendendo, mas hoje eu sei um pouquinho mais de inglês. E o Robocop, pra mim, quando ele se anunciava, parecia que ele estava falando Robocop Copperly, Robocop Copperly. Eu não entendia nada que ele estava falando, tanto que até hoje eu costumo falar que o Robocop falava Copperly, só que na verdade ele falava Police Officer, mas eu não entendia nada. Olha só o que o meu ouvido entendia. Mas são coisas da época de infância, desse jogo sensacional do Copperly. You are under arrest. E mesmo a jogabilidade sendo muito difícil, extremamente difícil, até hoje em dia quando eu jogo aqui no computador, eu acho extremamente difícil, se bem que hoje dá pra jogar com umas trapacinhas, né? Tipo como se fosse um Game Genie, que é aquele negócio que coloca os códigos. Quem é da época do videogame sabe o que é Game Genie. Hoje nos videogames atuais não dá pra trapacear
PlayStation 5, ou pelo menos eu acho que não dá, mas nessa época dava pra trapacear, não no fliperama. Então eu juntava moedinha por moedinha até conseguir comprar uma ficha de fliperama para colocar e poder jogar. Só que a primeira vez que eu joguei, como eu falei, eu estava tão empolgado, tão emocionado de jogar o Robocop de fliperama, que eu coloquei a ficha, joguei ali todo desesperado, escutei o Robocop falar Robberly, só que eu perdi na primeira. Thank you for your cooperation. Eu fiquei tão empolgado de jogar o Robocop pela primeira vez que eu apanhei de vários inimigos e perdi na primeira fase. Aliás, eu nem cheguei no final da primeira fase, eu perdi mesmo naquela fase do que você tinha que socar o cara da moto. Ele me atropelou umas 2 ou 3 vezes e eu morri. Só que eu não desisti não. Comprei outras fichas tempos depois e todo dia, ou pelo menos sempre que tinha uma moedinha para comprar ficha de fliperama, eu tentava jogar, mas eu nunca consegui passar da primeira fase. Às vezes eu morria aqui, ó, com o robozão, o robô que enfrentava o Robocop. Mas quem é dessa época mesmo, se você lembra, cara, foi um jogo sensacional. Entrar no bar de fliperama. You are under arrest. You are under arrest. Era um olho jogando na tela, prestando atenção nos inimigos, e o outro olho prestando atenção para ver se os pais não vinham caçar a gente no fliperama, porque tecnicamente os pais não gostavam que a gente ficava nos bares, os botecos, as casas de fliperama, e tinha até uma lenda também que dizia que se a polícia pegar as crianças jogando fliperama, a gente iria preso. Então todos esses medos, essas lendas urbanas fazia com que, sei lá, talvez o fliperama, frequentar fliperama ficasse mais gostoso, e era uma aventura, porque qual moleque não queria participar de uma aventura proibida em nossas vidas? Uma das aventuras proibidas era essa, jogar fliperama, a outra era tocar a campainha dos vizinhos desconhecidos e sair correndo, cara. Nossa, olha só. Drop it! You are under arrest. Imagina só se o Robocop pega a gente tocando a campainha e sair correndo, porque isso era uma das diretrizes dos crimes do Copperly. Largue a arma. Você está preso. E esse é o fantástico jogo de fliperama do Robocop. Uma das coisas que mais me fascinaram também eram os gráficos. A jogabilidade difícil poderia ser um pouquinho mais fácil e mais simples também, mas os gráficos eram sensacionais. As musiquinhas também eram iguaizinhos às músicas do filme, aquela turururu, turururu. E sempre que a gente estava passando pelos bares de fliperama, a gente já escutava à distância e já sabia que naquele bar, naquele boteco, naquela casa de fliperama, já tinha um jogo do Robocop para nós jogarmos. Então é um jogo sensacional, dedicado ao filme do Robocop, uma grande homenagem. E depois também teve jogos para Nintendinho, Super Nintendo e depois diversas outras plataformas, mas o que mais marcou mesmo com o filme foi esse fliperama. Dick, está despedido! Obrigado. Thank you for your
cooperation. Murphy. Boa pontaria, filho. Como se chama?